uma menina de 13 anos percebeu que estava sendo encaminhada para uma armadilha e ninguém ao redor parecia disposto a fazer nada. Tiele vivia em uma comunidade onde as pessoas sorriam todos os dias, cumprimentavam vizinhos, continuavam suas rotinas como se o mundo fosse um lugar razoável. Mas havia coisas que ninguém chamava pelo nome certo. Havia silêncios que duravam tempo demais. Havia olhares que desviavam rápido demais quando o assunto errado aparecia. E Tiele, com seus 13 anos, começou a perceber que esse silêncio não era inocente. Era uma escolha. Isso é o que o filme Manas coloca diante do espectador logo no início. Uma criança no centro de um sistema que funciona muito bem para quem não precisa ser protegido por ele. Se você chegou até aqui, provavelmente já sabe que Manas não é o tipo de filme que entrega respostas fáceis. Ele te coloca ao lado de Tiele e te obriga a enxergar o que ela enxerga, ouvir o que ela ouve e entender o que ela entende na mesma velocidade que ela. Este vídeo analisa essa jornada com cuidado, sem explorar detalhes perturbadores desnecessariamente, mas sem suavizar o que precisa ser dito. Se você aprecia esse tipo de análise que combina narrativa com psicologia de personagem, deixa o like, se inscreve no canal e comenta sua opinião aqui embaixo. No final, vai ter uma pergunta difícil esperando por você. No início da história, Tiele não carregava grandes ambições. Ela não tinha planos elaborados, não falava em mudar o mundo. O que ela tinha era um desejo muito concreto, muito humano. Sair dali, fugir do lugar onde havia crescido, do ambiente que sentia pesado demais, das paredes que pareciam fechar mais a cada ano. Só que Tiele não sabia exatamente o que sair significava. Ela via o mundo através de fragmentos que os adultos ao redor deixavam cair. Pequenas falas, histórias pela metade, exemplos vagos de pessoas que teriam conseguido. E ela colava esses pedaços como se fossem um mapa, como se bastasse seguir a direção certa e tudo se resolveria lá na frente. Esse equívoco, essa fé em um horizonte que ela ainda não conseguia enxergar com clareza, é o que torna Tiele tão reconhecível. Porque não é ingenuidade. É a resposta natural de uma criança que não escolheu o ambiente onde nasceu e que precisa se agarrar a alguma coisa que pareça possível, que pareça real, que pareça alcançável. E é exatamente essa vulnerabilidade que o filme usa como ponto de partida para tudo que vem depois. A figura da irmã mais velha surge nesse contexto não como uma personagem complexa apresentada em detalhes, mas como um símbolo, o símbolo de quem foi embora, de quem conseguiu, de quem está do outro lado. Para Tiele, a irmã representa a prova viva de que era possível sair, que havia um caminho, que o sonho não era absurdo. E então ela usa essa imagem como espelho. Se a irmã foi, ela também poderia ir. Se a irmã sobreviveu, ela também sobreviveria. O problema é que Manas, com uma frieza bastante cirúrgica, começa a fazer uma pergunta que o espectador sente, mas Tiele ainda não formulou. Sair de um lugar perigoso garante liberdade, ou apenas troca uma gaiola por outra? A irmã pode ter ido embora. Mas para onde? Em quais condições? Com quais custos? O filme não responde diretamente. Ele deixa essa dúvida pairando sobre cada cena, como uma segunda camada de leitura que vai ficando mais densa conforme a história avança. A transformação de Tiele não acontece por um único evento catalisador. Ela acontece por acumulação. São pequenos choques que vão rachando a casca de proteção que ela havia construído ao redor de si mesma. Uma palavra dita por descuido por um adulto. Um boato que circula na comunidade e que revela mais do que deveria sobre como as coisas funcionam ali. Uma expressão no rosto de alguém que ela conhece bem, mas que ela nunca havia interpretado dessa forma antes. Um silêncio que dura segundos a mais do que o normal após uma pergunta simples. E então, com esses fragmentos, Tiele começa a montar um código. Não um código ensinado por alguém, porque ninguém ensina esse tipo de coisa abertamente. Um código que ela decifra sozinha, observando, comparando, conectando. A primeira regra que ela identifica é que as coisas ruins costumam ser chamadas por outros nomes para doer menos em quem as pratica ou em quem as testemunha. A segunda regra é que a criança que fala o que vê se torna a criança problemática, a exagerada, a que inventa. A terceira regra é a mais pesada. Os adultos podem enxergar o que está acontecendo, mas isso não significa que vão fazer alguma coisa a respeito. Quando Tiele junta as três, ela entende algo que muda o peso de tudo. Se ela continuar na trilha que já foi traçada para ela, se ela continuar sendo a criança obediente, calada, que não cria problemas, ela não vai escapar.
Ela vai ser engolida pelo sistema que sorri para as câmeras e machuca nas sombras. A partir desse ponto, a jornada de Tiele muda de natureza. Ela deixa de ser uma fuga para se tornar uma redefinição. Antes, ela se via como alguém que precisava se comportar bem para sobreviver, que precisava ser discreta, agradável, invisível nas horas certas, que precisava pedir permissão para ocupar espaço. Mas algo nela começa a se reposicionar. Ela começa a se enxergar como alguém que tem direitos. O direito de estar segura, o direito de dizer não, o direito de ter os próprios sentimentos levados a sério, sem que alguém precise confirmar que eles são válidos antes que ela possa sentir. Essa é a virada mais silenciosa e mais poderosa do filme. Porque Tiele não grita, ela não faz discursos. O que acontece dentro dela é mais simples e mais profundo. Ela para de pedir que o mundo reconheça a dor dela. Ela reconhece antes, ela se permite sentir o que sente, sem primeiro checar se alguém ao redor concorda que aquilo merece ser sentido. E quando uma criança chega nesse ponto, ela se torna uma ameaça real para qualquer sistema que depende do silêncio das vítimas para continuar funcionando, porque o silêncio só tem força enquanto a vítima ainda duvida de si mesma. O clímax emocional da história de Tiele não é uma declaração de guerra, não há um momento de triunfo cinematográfico onde ela ergue o punho e todos aplaudem. O que há é a sensação de alguém que foi encurralada até o limite e que nesse limite percebe que não tem mais nada a perder ao agir. A resistência de Tiele nasce menos de coragem deliberada e mais de instinto de sobrevivência. Não é uma escolha moral calculada. É a resposta de um ser humano que foi pressionado até o ponto onde agir passa a ser menos assustador do que não agir. E Manas não romantiza isso, não diz que se levantar é fácil, não promete que tudo vai ficar bem depois. Mostra, com honestidade, que se levantar pode tornar as coisas mais complicadas, mais perigosas, mais solitárias, que o preço pode ser alto, mas é justamente por isso que o gesto de Tiele tem peso real, porque ela não se levantou quando havia multidão aplaudindo. Ela se levantou quando percebeu que, se não fizesse isso, amanhã seria igual a hoje. E depois de amanhã seria igual a amanhã. O que faz de Manos um filme diferente da maioria dos que abordam temas parecidos é a escolha de não explicar a dor com palavras. O roteiro não entrega monólogos de explicação, não insere cenas de exposição emocional onde a personagem verbaliza tudo o que está sentindo para facilitar a leitura do espectador. A dor de Tiele vive nos olhos dela. E esses olhos mudam ao longo do filme de maneira tão precisa que o espectador consegue acompanhar cada camada dessa transformação sem que ninguém precise dizer nada. Tem o olhar da criança que ainda sonha sem saber o suficiente para ter medo. Tem o olhar de quem começa a calcular os espaços antes de entrar neles. Tem o olhar de quem sentiu o chão rachar sob os pés, mas ainda está em pé. E tem um olhar que aparece perto do final e que é difícil de descrever sem ver. É o olhar de alguém que entendeu tudo, que sabe que entendeu e que ainda assim precisa continuar respirando. Manas é poderoso porque revela uma verdade incômoda. Às vezes, uma criança fica em silêncio não porque não sabe o que está acontecendo, mas porque ela sabe rápido demais, cedo demais e sozinha demais. Toda criança que aprende antes do tempo as regras não escritas de um lugar que deveria ser seguro está pagando um custo que ninguém deveria pagar. E quando alguém como Tiele decide mesmo assim não se calar, isso não é apenas coragem, é recusa. A recusa de aceitar que o mundo funciona assim e que não há nada a fazer. Se você ficou até aqui, a pergunta que fica é esta. Se você estivesse no lugar de Tiele, o que você escolheria? Ficar em silêncio para sobreviver em paz ou falar e enfrentar tudo que vem depois? E o que você acha que é necessário para que alguém encontre força suficiente para quebrar esse silêncio? Deixa sua resposta nos comentários, vai ser uma conversa muito mais rica com a sua perspectiva. Se esse tipo de análise faz sentido para você, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos sobre Manas e outros filmes que merecem essa atenção.